Olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos estar falando disso aqui, ó. 6 erros que estão impedindo, 6 conselhos atrasados sobre treinamento que estão impedindo que você baixe seu pace e melhore na corrida. E sem mais delongas, vamos falar do primeiro deles, que talvez seja aí o mais falado atualmente, o que está dando mais problema, que é este aqui, ó. Correr lento para correr rápido. E eu vou ter que te dizer que isso não existe. Se você quiser correr rápido, você precisa treinar rápido. E óbvio que os treinos lentos eles são extremamente importantes e você precisa ter eles no seu planejamento. Você precisa fazer as rodagens leves, você precisa construir base aeróbica, principalmente se você for um corredor iniciante. Então, para um corredor iniciante, você vai sim precisar rodar um pouco mais de tempo lento, dar mais volume de corrida, acostumar o seu corpo, seus músculos, seus tendões, suas articulações a passar mais tempo correndo, porque ao fazer isso você vai fortalecendo e isso vai te possibilitar que você trabalhe em intensidades mais fortes no futuro. Agora, se você já é um corredor intermediário, já é um corredor avançado, o que acontece? Se você ficar somente com essa ideia de ficar correndo lento para correr rápido, você não vai conseguir melhorar os seus resultados. Principalmente se você for um corredor que treina menos vezes na semana. Então, se você treina isso as 3 vezes na semana, até 4 vezes na semana ou menos que isso, vai ser muito difícil de você evoluir se você só ficar rodando leve. Porque como a sua quantidade de estímulos é baixa, né? Se a gente for comparar com corredores profissionais, por exemplo, que treinam talvez 12, 16, 18 vezes na semana, dependendo do corredor profissional, ou de corredores mais sérios, que levam a corrida um pouco mais sério, que treinam 5, 6, 7, 8 vezes na semana, somente os treinos de corrida, sem contar os treinos de fortalecimento, você tem pouco volume de treino. E aí, com esse pouco volume de treino, se você se concentrar muito somente nas rodagens lentas, você não consegue construir velocidade, não consegue ativar as fibras rápidas, não consegue trabalhar sua mecânica de corrida, não consegue melhorar o VO2 máximo, porque você vai passar muito tempo rodando lento. Então esse é um conselho que ele é certo, só que você precisa ter o discernimento de aplicar isso. O que eu vejo muitas vezes são corredores que treinam 3 vezes na semana, ouviram, nossa, mas a maioria dos meus treinos tem que ser lento, 80% lento. E aí ele vai, faz esses 80% lento e para de evoluir, justamente porque não está dando o estímulo necessário para o corpo. E para a gente evoluir, a gente precisa sempre forçar o corpo um pouco a mais do nosso estado atual para que a gente consiga evoluir e assim sucessivamente. E só ficando com treinos leves, com essa pouca quantidade de dias na semana, a gente não consegue fazer isso, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro grande erro que você precisa arrumar na sua corrida e parar de seguir ele. Se você treina aí 5, 6 vezes, aí sim, provavelmente você vai ter 3 treinos de intensidade e os outros serão leves. E isso vai te beneficiar, vai te dar mais capacidade aeróbica para que você consiga performar. Dito isso, tirando esse primeiro ponto, tenho que dizer que eu sou o Nessor, sou treinador e atleta amador de corrida de rua. Caso seja a tua primeira vez aqui no canal, inscreva-se para receber mais vídeos como esse. Tu pode deixar o teu like no final do vídeo, caso não seja um inscrito mais antigo do canal, que sabe que o conteúdo vai ser bom. Mas se você é novo aqui, eu quero que você deixe seu like somente se este conteúdo te trouxe uma visão diferente na corrida e se ele foi benéfico para você. Lembra também que você pode ser membro aqui do canal para receber conteúdos exclusivos. Então é um valor muito pequeno que você paga por mês para ajudar aqui o canal e também receber mais conteúdos. Mas vamos lá para o erro número 2, ou o conselho número 2 que você está recebendo, que é: o que importa é seu corpo e não a sua cabeça. Então tu vai lá, qual que é esse conselho? É basicamente o no pain, no gain, o ficar se esforçando sempre mais e mais e forçar o seu corpo até o limite. Então é aquele dia que tu tá extremamente cansado, aquele dia que tu tá exausto e tu chega para fazer o treino. E aí tu vai e treina da mesma forma e tu, tá com uma técnica de corrida ruim, tu não consegue executar bem o treino porque tá preocupado com o teu trabalho, tu tá preocupado com outras coisas e aí tu não consegue encaixar. E um erro muito comum que a maioria dos corredores tem, e esse conselho, principalmente dentro da corrida de longa distância, se a gente for para outros esportes não tem muito, uma coisa que é extremamente importante é a nossa intenção, a nossa qualidade naquele treinamento, como o nosso sistema nervoso está. Se você está num dia extremamente cansado, um dia que foi exaustivo mentalmente ou fisicamente, ou se você vai para o treino e é um treino de qualidade, então é aquele treino de tiro, é aquele longo, e você não está com a intenção certa de fazer aquele treino, talvez ele não seja tão produtivo assim, porque tu vai estar forçando o teu corpo com uma mecânica ruim, com uma
com desconforto, às vezes com a parte do corpo travado, e isso não vai te trazer os mesmos benefícios do que tu fazer uma sessão de treino descansado. Então, putz, tu chega motivado, pronto para colocar qualidade, prestando atenção, com foco naquilo que tu tá fazendo. Muitas vezes uma sessão feita com foco e com a intenção certa é melhor do que 2, 3 sessões feitas da maneira errada, ou tu forçando um corpo que não deve ser forçado naquele momento. Então este conselho aqui de o que importa é somente como é que tá o meu corpo é errado. Muitas vezes o meu corpo até está bem, mas se a minha cabeça, meu sistema nervoso não está descansado para aquela sessão, não vai ser tão fluido. E aí, nossa, Nestor, o que eu faço nesse dia? Talvez nesse dia seja melhor tu descansar, tu fazer uma rodagem mais leve, tu fazer somente o treino que tu consegue dar a qualidade. Então são 3 opções que eu acho que são melhores. Já aconteceu com alunos meus que eles foram fazer o treino e falou, Nestor, comecei a fazer o treino, estava me sentindo pesado, a mecânica não estava encaixada, eu tinha 50 minutos para fazer, fiz só 30. Eu falei, cara, melhor. Foi melhor tu ter feito isso, porque aí tu não forçou demais teu corpo, tu deu o estímulo aeróbico ali, aqueles 30 minutos, aquele treino leve, e a gente deixa para fazer esse treino de qualidade no outro dia, onde é que tu tá descansado e pronto para colocar essa qualidade. O outro ponto é fazer, às vezes, repetições até onde é que tu consegue, então digamos que tu tenha 5 de 1000, só que é um dia que tá muito cansativo, tu foi e conseguiu fazer as primeiras 3 com qualidade, e as outras tu tá sentindo que, putz, tá sendo muito exaustivo para aquela velocidade para serem feitas. Às vezes o melhor é não fazer mesmo. É só deixar o treino ali, abandonar, tá tudo certo. Não é 2, 3 repetições que vão fazer diferença. O importante é sempre estar consistente no longo prazo e dando essa intenção. Então, é um conselho que vale muito a pena porque os nossos ganhos, o nosso aprendizado, ele é mental, principalmente. Quando eu vou para correr, óbvio que tem toda a questão metabólica, eu estar criando mais mitocôndrias, eu estar trabalhando nos meus músculos, mas muito também do ganho que eu tenho durante uma corrida, ele é neural, ou seja, é o meu cérebro mandando a informação para os meus músculos de como eles vão se movimentar, de quantas fibras musculares eu estou recrutando, de como vai ser esse meu padrão de movimento, como é que vai ser essa minha percepção. E se só metade da equação está funcionando, ou seja, só meu músculo, eu não estou tendo o mesmo benefício. Ou seja, o meu cérebro, essa conexão também precisa existir. E aí, se eu estiver cansado, fadigado, eu não vou conseguir fazer isso, certo? Próximo ponto, próximo conselho que você está recebendo aí é este aqui, ó. Você precisa de treino específico. E calma que isso parece uma coisa certa, porque realmente você precisa de treino específico. Porque se você quer melhorar algo, você precisa dar o estímulo necessário naquele algo. Só que o que acontece é que muitas pessoas pulam etapas. Ou seja, nós precisamos de treino específico, mas só quando nós já temos o treino geral funcionando. Por quê? Não tem como eu começar do topo da pirâmide, não tem como eu fazer só em cima da pirâmide, né? Eu preciso fazer a base. E é aí que muitos corredores erram. Eles querem passar para fazer treinos mirabolantes, treinos extremamente avançados, seja na academia, que muito corredor erra, mas também seja na corrida. Às vezes quer fazer séries e mais séries de um volume exorbitante num ritmo que não aguenta, ou terminar aquela sessão extremamente cansado, sendo que ele não construiu a base. Muitas vezes ele vai ter os mesmos benefícios daquele treino mais específico, mais avançado, fazendo uma rodagem leve. Ele vai ter os mesmos benefícios de fazer 15 de 400, às vezes fazendo 10 de 400. Por quê? Porque esses outros 5 o corpo não consegue assimilar, porque ele está muito específico, muito avançado para o teu nível. Então sim, nós precisamos dar a base, a especificidade para evoluir na corrida, e é isso que eu faço com os meus alunos dentro da assessoria da ProElite, que se tu quiser se tornar meu aluno e ter a sua orientação pessoal para evoluir na corrida, é só tu clicar no primeiro link da descrição para conhecer como é que funciona o meu trabalho. Já foi atendido mais de 500 alunos aí na assessoria, então se tu quiser ter esse acompanhamento, é só clicar no primeiro link da descrição. E aí que muitas vezes que eu faço com eles, chega alunos que treinam muito mais do que deveriam. Tem um aluno meu que ele fazia 3 vezes na semana 18 quilômetros, todas as vezes. E eu falei, cara, tu não precisa disso, tá muito volume, a gente diminuiu o volume e ele melhorou mais. Por quê? Porque comecei a direcionar. Então, primeiro tem que construir a base geral, e essa base tanto de velocidade quanto de resistência, para depois a gente partir para o específico. Então, é necessário que a gente trabalhe isso. Mesma coisa dentro da academia. Muitas vezes ele quer ver o exercício mais avançado possível para pegar a parte distal do sólio, sendo que o sólio dele todo não é fortalecido, a perna não é fortalecida, não tem um core, não tem uma estrutura para conseguir suportar o treino. Então o que eu preciso fazer? Construir esta base. E essa base é construída com os exercícios gerais, com os básicos, com os fundamentos. Isso vale tanto para o treino de fortalecimento quanto para o treino de corrida. Então sim, a especificidade é importante, mas somente quando você já tiver a base geral construída. Não erre isso, não tente
complicar demais as coisas, porque a gente, neste mundo que nós vivemos atualmente, nós temos uma tendência a complicar muito as coisas, que é eu vejo, nossa, ele está fazendo 12 de 1000, eu preciso fazer esses 12 de 1000? Talvez não, talvez 6 de 1000 para mim seja o suficiente, 7 de 1000 seja o suficiente, não preciso ir tão a fundo assim, porque eu ainda estou mais raso, digamos assim, dentro do processo de treinamento. Próximo erro clássico, ou próximo conselho que você escuta por aí, e esse aqui ele acaba com muitos corredores, é fazer muitas repetições na academia para trabalhar força, para trabalhar a resistência, porque afinal eu vou estar correndo, ou seja, se eu vou correr, eu passo 1 hora, 2 horas correndo, o que eu vou precisar? De resistência, porque quanto mais resistência eu tiver, melhor eu vou ser. Só que esse é um erro muito comum, porque na verdade o que eu preciso é de força. Porque a resistência eu já trabalho na corrida. Eu já faço muitas repetições dentro da corrida. Putz, num minuto só, se eu tiver uma cadência de 180, que não existe cadência certa, mas vamos pegar essa cadência, quantas repetições eu tenho? 180 por minuto. Durante 10 minutos são 1.800 repetições. Durante um treino de 1 hora e 40, são mais de 18.000 repetições. Isso é muita coisa. Então, eu já estou trabalhando essa resistência lá. Eu preciso ir para o oposto dentro da academia, que é justamente o que eu não consigo trabalhar dentro da corrida. Porque se eu consigo de algo dentro da corrida, eu posso só continuar correndo, não precisaria fazer fortalecimento. Não faz sentido isso. Por que eu quero trabalhar mais coisas ou trabalhar a mesma coisa que eu já trabalho na corrida dentro da academia? Não faz sentido, eu preciso trabalhar força, que é o extremo oposto. Porque essa força que vai me permitir produzir mais velocidade, passar menos tempo em contato com o solo, recrutar fibras musculares diferentes, dar a sustentação para eu conseguir correr mais rápido. E o que acontece? O corredor vai, faz inúmeras repetições na academia, 15, 20, 25, 30 repetições, fica com o músculo totalmente cansado, desgastado, e aí quando vai para correr no outro dia não consegue correr, porque aquela fibra ela foi inutilizada, assim, você praticamente deixou seu músculo no extremo oposto para agir. Ou seja, muito cansado. E eu não quero isso. Quando eu vou para academia, eu quero fazer o trabalho específico, desenvolver a força, tudo aquilo que eu já comentei contigo, mas também deixar meu corpo pronto para treinar no outro dia. Claro, ele vai ficar um pouquinho mais cansado, mas é uma fadiga produtiva. Talvez eu fique com um doloridinho aqui, um doloridinho ali, logo quando eu começo. Sim. Mas depois eu sempre estou pronto para treinar, eu sempre estou pronto para correr, porque a corrida é meu esporte principal. Inclusive, se você tem dúvida de como fazer o fortalecimento para corrida, não sabe, clica no segundo link da descrição, que é uma masterclass onde é que eu fiz explicando passo a passo de como fortalecer para corrida. Vai ser muito útil para ti se tu está perdido dentro desse universo do fortalecimento. Então esse é o ponto que a gente precisa melhorar. Na corrida, eu vou trabalhar resistência, o meu VO2, o meu limiar. Na sala de musculação, na academia, no meu funcional, eu vou trabalhar força e essa capacidade de produzir força. Próximo passo que a gente tem aqui é o correr sempre um pouco mais rápido que o planejado. Esse é bom, porque se eu estou correndo mais rápido, significa que eu estou evoluindo mais, né? Se era para fazer um treino a 4,30 de pace, eu corria a 4,20, eu estou melhorando mais, porque eu consigo entregar aquele treino. E tendo uma visão assim mais simplista ou num primeiro momento parece ok, isso realmente faz sentido. Só que a gente tem que entender que correr mais forte não é correr na intensidade certa. Então imagina que eu passei um treino para um aluno meu, e já aconteceu isso, que era para ele fazer a 4,30 de pace. E era o quê? Era um trabalho no limiar, ou seja, era para ele estar ali no limite do seu treino. É para ele treinar ali, estimular um pouquinho a via de lactato, gerar um certo cansaço no corpo, mas não gerar muito cansaço. Porque no sábado ele tinha um treino difícil. E porque na outra semana ele ia ter treinos difíceis. Então era para ele ficar ali, só exigindo um pouco do corpo, o suficiente para adaptar, ou seja, sem ir muito lá em cima, suficiente para ele adaptar, sem gerar uma fadiga excessiva. Se ele faz sempre um pouco mais rápido, o que acontece? Ele não está trabalhando aquela zona de fadiga que eu tinha. E aí ele vai ter o quê? Mais fadiga. Vai ter um cansaço extra. E aí ele não consegue depois fazer o treino, às vezes, do sábado ou os treinos da outra semana, porque aquela fadiga vai continuar, já que eu vou progressivamente aumentando os treinos. E esse meu aluno não sabe disso. Então ele só quer entregar o treino naquele dia, ele só está olhando para aquela sessão. E acontece, eu também como atleta, porque eu também sou atleta, né? Além de treinador, eu também pratico a corrida e vivo isso diariamente, às vezes também me vem esse pensamento. Só que isso, o preço é cobrado depois. Muitas vezes o preço é cobrado por uma estagnação nos treinos, onde é que tem que reduzir porque eu estou acumulando muita fadiga. Às vezes esse preço ele é cobrado através
de uma lesão, e essa via eu não recomendo, eu já paguei este preço também, e às vezes esse preço é cobrado através de tu chegar em uma prova e não estar treinado para ela. Por quê? O outro benefício, que é treinar dentro de uma zona de velocidade certa ou da zona de velocidade prescrita, é trabalhar as características daquela zona de velocidade. Quem é meu aluno sabe que eu trabalho muito com... Eu não trabalho com zonas de treinamento, eu trabalho com velocidades. Então eu tenho a V3000, a minha V5000, que é a velocidade de 3 km, velocidade de 5 km, velocidade de 10 km, V10000, né? E por que eu trabalho, por exemplo, passo um treino de V5000 para o aluno? O que eu quero que ele faça? Eu quero que ele realize o treino naquele ritmo, porque é aquele ritmo que ele vai utilizar na prova de 5K. Então, ele vai conseguir compreender como é que é a técnica de corrida dele naquele ritmo, como é que ele se sente no final de um 5D1000 na V5000, como é que a respiração dele age, como é que é o nível de cansaço, como é que ele se prepara para fazer o próximo, e isso que ele vai utilizar no dia da prova. É aquela sensação ali. Então, se ele fizer mais rápido, ele vai estar trabalhando numa sensação que ele não vai ter no dia da prova. Aí ele acha que tem que correr naquela velocidade, ele chega na prova e quebra, porque ele não fez no ritmo certo. Então, esse ritmo ele serve para isso, tanto para delimitar o quanto de fadiga eu quero colocar no corpo, e essa fadiga tanto metabólica quanto neural. Então, lembra que eu falei que às vezes forçar quando o corpo está cansado não é uma boa? Aqui é a mesma coisa. Porque se eu forço o meu corpo numa velocidade que não é para aquele momento, eu vou gerando sempre uma fadiga mental, porque sempre eu estou querendo mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero um pouco mais de velocidade. E isso vai me cansando e vai gerando essa fadiga mental que depois, no futuro, é cobrado. Então, cuide bem, se tem um pace ali, siga aquele pace, demore um pouco mais para evoluir. Putz, quando passou 3, 4 semanas, está muito fácil aquele ritmo, provavelmente o treinador vai aumentar um pouco mais aquela intensidade, né? Se eles sentir que tu está adaptado, ou se não, se for no caso dos meus alunos, também eu acabo fazendo isso. Então, treina a intensidade certa que você vai evoluir mais, não precisa estar sempre forçando o corpo, porque isso não é benéfico. E o sexto e último caso é mudar os estímulos toda semana. Por que você não precisa mudar os estímulos toda semana? Basicamente porque o corpo ele demora para se adaptar. A gente costuma funcionar em ciclos de 6 semanas de adaptação. Então, é difícil tu ver uma adaptação com mais de 6 semanas. Essa adaptação, primeiro, ela acontece na nossa parte cardiorrespiratória, ou seja, muitas vezes para uma mesma velocidade eu vou estar me sentindo mais fácil nessa velocidade no início, só que talvez a minha parte muscular, minha parte tendinha, ela não vai estar adaptada. E aí isso acaba se tornando um problema. Então eu querer forçar demais, eu querer mudar o treino toda semana, uma hora eu fiz um treino numa velocidade X e depois eu aumentei para outra velocidade, depois diminuí, não vai me dar tempo de gerar essas adaptações e eu me acostumar com isso. E mudar os estímulos toda semana, como está escrito aqui, é diferente de mudar o treino toda semana. Porque eu posso trabalhar os mesmos estímulos mudando o treino. Como assim, Nestor? Por exemplo, eu fiz 10 de 300 na V1500. Esse é um estímulo. Na outra semana, eu faço 2 de 5 na V1500. Depois eu faço 2 de 6 na V1500. Depois eu faço 12 de 6 na V1500. 12 de 300 metros, não de 6, né? O que isso quer dizer? Que eu mantive o mesmo estímulo na V1500. Ou seja, o estímulo que eu quero, ele foi mantido. Só que o treino mudou. Só que eu estou trabalhando a mesma coisa. A minha velocidade de V1500, a minha capacidade de produzir força, resistência naquela velocidade. Só que eu mudei o treino. Mesma coisa, ritmo de limiar. Eu posso começar com 4 de 4 no ritmo de limiar, 4 de 5, 4 de 6, 5 de 6, 3 de 8, 4 de 8. Tudo isso eu estou trabalhando o limiar. Só que eu estou sendo a mesma intensidade, ou seja, eu estou repetindo aquilo ali no corpo, só que eu estou mudando a forma como eu encaro aquele treino. E é isso que diferencia um bom treinador de um treinador ruim. O treinador ruim, muitas vezes, ele só fica mudando um monte de estímulo, mas ele não tem uma progressão passo a passo do que ele está fazendo. E meus alunos quase sempre têm mudança de treino toda semana. Só que muitas vezes eles ficam com o mesmo estímulo por 3, 4, 5, 6 semanas. Marretando em cima daquela mesma velocidade. Eu só vou modificando, porque também é cansativo ficar fazendo, putz, vou passar 6 de 1000 todas as semanas. Chega uma hora que estagna e também é chato mentalmente. Então eu pego este estímulo e vou só modificando o treino, mas aquilo que eu quero melhorar, eu fico
passando uma certa quantidade de tempo, e é isso que tu também deveria fazer. Então, se eu quero melhorar meu ritmo de maratona, não adianta ficar toda hora correndo em ritmo diferente. Tem que trabalhar no ritmo de maratona. Só que eu vou modificando esse treino ao longo do tempo, porque isso vai me dando mais capacidade. Então, eu espero que tu tenha conseguido entender um pouco mais de como funciona e como esses erros atrapalham a tua evolução na corrida. Se tu tiver alguma dúvida, pode deixar no campo dos comentários. Se tu quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, tem todos os links aí na descrição, link pro Strava, Instagram, também tá tudo na descrição do vídeo. E eu vou te deixar com um recado que é muito importante. Siga essas dicas do vídeo, mas lembra sempre, o que baixa pace é um treino. Um forte abraço e valeu!